A Dariane Bagatoli está aqui comigo para nós falarmos sobre comida e família. Bom dia. Tudo bem, aromas, Olga? cheiros. Outro dia eu estava falando desse assunto, sabe? Que a gente guarda esses aromas de infância, a importância disso. E temos um problema muito grande, que eu grave, eu diria, que hoje as crianças simplesmente dizem, eu não vou comer isso. Olha, talvez seja uma grande bobagem, que você nem aprove, nem vocês aprovem. Experiência minha, tá, gente? Colocava-se à mesa a comida e aí podia dizer que não gostava, podia dizer que não queria. Pai e mãe olhavam para a cara da gente e dizia, é o que tem. Se não comer, vai ficar sem comer, vai passar fome porque não tem outra coisa. Hoje é completamente diferente. Agora, essa liberdade, até que ponto é benéfica, Dariane? Na verdade, assim, Olga, a gente precisa ter uma responsabilidade enquanto pais. Então, a gente precisa oferecer os alimentos adequados para a criança e permitir que sim, a gente pode respeitar que de repente ela não vai querer comer. Mas então permitir que ela sinta essa fome. Né? O jeitinho que você falou tá bem certo, não tá errado não. Não era nada, assim, extraordinário, era tudo coisa muito boa de se comer, entende? Hoje, qualquer pergunta, sempre me fazem essa pergunta, você tem alguma restrição, você não come alguma coisa, do que você não gosta? Eu falei, desculpe, eu como de tudo, até jiló. Eu já provei e gostei do jeito a maneira que foi feito aquele jiló, entende? Porque as pessoas falam, né, eu odeio jiló, porque amargo, não sei o quê. Peraí, mas como é que foi feito? Então, eu não achava aquilo um sacrifício. Porque hoje as crianças não comem nada, Dariane. Eu percebo assim, que as mães sofrem muito e é como se a mãe que tivesse uma criança que não come, aquela mãe não é uma boa mãe. Isso, sabe? A culpa é dela. E, na verdade, não é bem assim. A gente precisa respeitar a criança e ter essa variedade. Um preparo diferente, né? Temos as nutricionistas, às vezes o pediatra pode ajudar a ter uma alimentação variada, saudável, colorida, preparada com tempero diferente, né? E permitir que a criança vá experimentando sem muita neura, sabe? Acho que quando a gente põe o foco muito em cima daquilo, aí fica agressivo para a criança. Então, respeita. E, ela não quer comer hoje? Tem dias que a gente também não está com fome. Sim, claro. Né? E eles também. Não. Então, permita que a criança experimente e sinta essa fome. Né? Então tá, mas será que a sua barriga não vai roncar até a hora do lanche? Aí a criança vai pensar, não, mãe, não vai roncar. Então tá bom. Agora sustente isso. Permita que ela sinta essa fome e vá se alimentar de forma adequada só na hora do lanche. Porque as crianças, elas estão se alimentando muito mal, né? Sim. Eu estava vendo um número que diz que 15% das crianças hoje são obesas. Não é nem sobrepeso, é obesa. Por conta de quê? Justamente. Né? Então, eu digo assim, a criança que ela come bolacha, que ela come miojo, né, ela só come batata frita, é porque ela tem isso disponível. Sim. Né? Então, nós enquanto pais, nós temos que ter essa responsabilidade de oferecer, sim, uma variedade, mas de alimentos saudáveis. E não do pacotinho, né? Justamente. Então, se eu tiver isso, a criança ela vai aprender a se alimentar dessa forma. E o exemplo dos pais também. Isso é muito importante. Então, a criança ela observa como é que os pais se alimentam. Então, se o pai e a mãe eles são habituados a sentar na mesa, a comer a salada, a experimentar alimentos diferentes, é muito provável que com o tempo essa criança comece a reproduzir esse tipo de comportamento. Porque ela observa como é que os pais fazem e ela entra nesse ritmo. Então, a gente precisa ter, sim, essa visão mesmo de responsabilidade. Porque nós estamos falando da saúde da criança. Né? A gente não pode dizer para o filho, você precisa comer pepino, cebola, abacate, cenoura, se eu não como. Porque ele vai jogar na tua cara. A primeira coisa que ele vai fazer, mas tu também não come, por que você quer que eu coma? Não é? Não é assim que eles fazem? Sim. Agora, isso tudo também, além de uma boa alimentação, desse problema sério com a obesidade, com colesterol alto, pressão alta em criança e tudo mais, a gente tem um lado afetivo dessa comida, né? Dessa lembrança que vai pro resto da minha vida. Eu diria que os momentos das refeições, aqui eu acho que ainda é preservado, mas em cidades grandes, às vezes as famílias não têm esse tempo de almoçar junto ou de jantar junto. E eu acho muito precioso, porque é um momento onde todo mundo se olha, onde a gente conversa sobre o que aconteceu, né, naquela manhã, naquele dia.
Então, é um momento onde você tem a oportunidade de estar perguntando para o seu filho como é que ele está, ou até de estar observando os alimentos juntos, de estar sentindo o cheiro, a textura, o sabor, né? Vendo o que faz croque-croque, o que derrete na boca, como é que cor que tem. Isso é um momento que você gera uma interação e torna isso uma boa lembrança. Outro dia eu estava falando com a Josiane até, a gente estava falando sobre a importância até a Ana fez uma matéria com uma garota que foi para a cozinha também e tal, a importância de se levar as crianças para a cozinha, né, Dariane? É claro, com todo o cuidado que requer, com facas, com fogo, com água quente, aquelas coisas, a gente precisa saber que hora de ir para as panelas tem que ter muito cuidado. Mas isso tem uma importância, porque com certeza você tem inúmeras lembranças de sua mãe, da sua avó e dos cheiros todos. Aqui qualquer pessoa que a gente fale disso vai falar disso, né? Sim. Dessa lembrança que sente o cheiro e dá até saliva, né? E volta 30, 40 anos atrás e aquela lembrança é muito forte. É verdade. O que faz isso na gente, hein? É como qualquer outra lembrança, né, Olga? Eu acho que traz um sentimento de alegria e também a gente acaba despertando uma gratidão pelo que aconteceu, pelo que foi. E eu acho super importante, porque é justamente isso que hoje a gente vê que às vezes falta nas famílias. E o momento da refeição, de preparar uma refeição, ele pode ser um momento de conexão com o seu filho, de fortalecimento dos laços afetivos. É um momento que às vezes você vai estar ali só para a criança ou só para a sua família. E não precisa, às vezes a gente fala em tempo, né? Nossa, eu não tenho tempo para os meus filhos. Mas será que esse tempo que você tem para os seus filhos, ele é um tempo de qualidade? Ele é um tempo que você realmente está ali? Você está presente, né? Você está presente? Você está presente. Ou você está pensando em outra coisa, você está pensando o que você vai fazer depois, ou você está remoendo um problema que aconteceu, né? Como é que é isso? Então curte aquilo ali, curte com a criança. Porque passa muito rápido. A Lígia está falando aqui que tem um filho com 3 anos, está começando a comer sozinho, gosta de frutas. É bom isso, né? É ótimo. Tem de ser apresentado, como tu falou. Sim, A criança, ela precisa conhecer. E eu acho que essas experiências da mãe perguntar para a criança, ela experimentou uma fruta. Filho, que gosto que tem? Me conta, o que você achou? Estimula ela a falar sobre aquele alimento, né? E aí ela vai começando a se perceber os seus limites, né? Em relação a isso, em relação às sensações, os sabores, e ela vai se autoconhecendo. Agora, tem coisa que realmente nem adulto, nem criança não vai comer. Não gosta, não quer e é pro resto da vida, né? Tem às vezes coisas que mudam, né? Eu não como polenta, por exemplo, né? Falo de polenta porque é uma coisa super tradicional aqui no sul, né? E aí a pessoa fala assim, mas peraí, mas como será que era feita essa polenta? Você não quer provar da minha? E aí tu faz e tal, prova. Puxa, mas essa polenta é totalmente diferente daquela que eu comi lá atrás e fiz esse registro e não queria nem saber mais, né? Sim, porque os temperos são diferentes, a forma de preparar é diferente. E a criança, ela precisa também experimentar isso. E sem, como eu falei, sem a gente ficar muito forçando a criança. Respeita se naquele momento ela não quer, mas apresenta de uma forma agradável, né? Como você falou, conta a história de como foi. As crianças adoram histórias. Às vezes eu contar a história de quando eu era criança, como é que era na refeição. Isso pode trazer para ela uma sensação de pertencimento muito boa, muito gostosa. E aí essa história envolve ela para ela querer experimentar como a mãe experimentava, ou de repente uma história que a mãe não gostava de um alimento e depois por algum motivo passou a gostar. Isso vai fazendo com que você motive a criança a ter, às vezes, coragem de experimentar, né? Coragem porque às vezes ela, não quero, porque é diferente, é desconhecido, né? E aí ela vai perdendo isso, né? E respeitar também, né, Olga? A criança às vezes passa por fases, eu não quero comer feijão. Aí ela passa uns meses lá que ela não quer comer feijão. Tudo bem, não fica, né, insistindo, socando o feijão nela. Deixa ela, daqui a um tempo ela volta a comer o feijão. Né? Então, é mais ou menos como um bebezinho que mama, né? Você não consegue obrigar ele a mamar mais se ele não quer, né? Não. Então, a criança é mais ou menos nessa mesma linha. Dariane, essas lembranças, esses aromas, esses sentidos todos que nós experimentamos lá a partir de 4, 5 anos, do resto da nossa vida com família, com mãe, avó, isso é para toda a vida. Para toda a vida. E isso dá como, vamos repetir, mas a gente está precisando disso. Do olho no olho, isso te dá um aconchego, te dá... E esse aconchego te leva a uma segurança familiar, não?
Sim, claro. E assim, eu gosto muito de falar para os pais assim, que eu trabalho em cima de melhorar o relacionamento. Se a relação for forte entre pais e filhos, isso vai durar para o resto da vida. E são nessas pequenas coisas que a gente vai cultivar, que a gente vai regar a plantinha, que é a relação que se tem. Então, eu acho super importante essas pequenas coisas, como a refeição, como o cozinhar junto, ter esse tempinho de se olhar, de conversar e que aquele momento seja uma lembrança agradável. E isso lá na frente, na verdade, se você tá construindo, colocando tijolinho, né? Tijolinho, é uma Pra sua construção. construção. Qual é a lembrança que tu tem? Eu me lembro que do cheiro do pão da minha mãe. E eu me lembro também que o pão da minha avó era diferente do pão da minha mãe. Você vê, né? Coisas assim... Feijão também. Eu gostava de comer feijão com farinha. Ai, que delícia, feijão com farinha, muito bom. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Muito Olga. bom. Eu, quando penso em macarrão, eu lembro da minha mãe, tirando da máquina, da mesa, o macarrão, colocando na água quente, aquele cheiro. Não tem igual.